Lima Cacilda fala que o pessoal entrou, então a gente vai... Tá online. Hã? Já tá ligado o seu áudio. Oi, dona Sônia? Avisa... Oi, eu tô entrando. Oi, tudo bem? Tudo, e você? Vocês estão começando? Então, na verdade, o que aconteceu? A gente acabou saindo porque não tinha ninguém, né? Mas aí entrou a senhora, e aí parece que vai entrar mais algumas pessoas, então a gente vai dar mais uns 10 minutinhos, aí a gente começa. Ah, tá joia. É que tava Tá bom? ruim para entrar, viu? Ah, é? É, Por quê? O que será que aconteceu? não sei, eu não tava conseguindo. Não sei se Ixi, era problema aqui com o meu. ixi, que coisa. Bom, mas tudo bem, vamos dar uns 10 minutinhos e aí a gente começa, tá bom? Ah, legal, tá joia. Mandei, tá? Tá. Tá muito frio hoje, né? Hoje tá horrível. Falaram que ainda vai piorar um pouco mais, né? Ah, é? Falaram que... Eu não sei se é hoje ou amanhã, Caio. Amanhã é sábado, mas hoje já tá muito alto. Então, vai ser... a máxima parece que é 9. Mínima, aliás. 9. Nossa, Mínima é nós 9. vamos virar picolé. Vamos virar picolé. Com Tua certeza. mãe tá boa? Tá bem, graças a Deus. Tá ótimo. Tá com a Ah, menina então. na praia. Tá Ai, bem, graças a Deus. que bom, que bom. Tadinha, tá descansando um pouco. Ah, cansa. É tão bom sair um pouco também, né? Com Sair da certeza. rotina. Com Qual certeza. irmã que tá na praia? A Mariana. Ah, que gostoso. Ela tá lá com a minha mãe. Peraí, deixa eu só avisar Ah, aqui. muito bom. Oi, boa tarde. Oi, Lu, tudo bem? Tudo bem, vocês? Tudo bem, acabou agora, né, a aulinha do Matheus? Então, aí tinha que mandar hoje a atividade lá para a professora. Aí eu tive que ficar com ele para terminar. Ah, entendi. Voltou à rotina, agora não tem jeito, né? Agora não tem jeito. Oi, de novo, dona Cacilda. Agora sim, aí tem um coro um pouquinho maior. Só um pouquinho maior, mas tem. Eu não sei se... Caio, pergunta se alguém mais vai entrar lá no grupo. Deixa eu ver onde foi que ela mandou aqui na... Peraí, só um minutinho. Vê aqui, ó. Ela mandou nos grupos, aí você pergunta isso, pessoal. Então tá, vamos esperar. Acho que a dona Sônia caiu. Esperar mais um pouquinho, mais uns 2 minutinhos e a gente começa, tá bom? Amor, se você quiser já ir projetando, a gente já vai falando. Dona Cacilda, seu contrato está suspenso, é isso? Ou você está... Então, acabou agora no dia 18, né? Só que ainda não me ligaram para falar assim, como que vai ser. Como eu faço parte do grupo de risco, eu não posso voltar, né? Ah, tá. Mas provavelmente porque o que acontece? Quando você chegou a receber o benefício lá do governo, o benefício emergencial? Não, porque eu sou aposentada. Ah, tá. Então, Eu não recebi. Tá, mas normalmente eles não mandam embora porque tem uma garantia aí de emprego do tempo que você ficou suspenso, entendeu? Então, acredito que não vão mandar embora. Vão esperar. E quanto tempo ficou suspenso o contrato? Eu não entendi. Quanto tempo ficou Eu não suspenso? entendi. Oi, tá me ouvindo agora? Peraí, eu vou desligar.
Tá bom. Lu? Oi? É que tá ruim o som do meu celular, às vezes falha. Ah, Eu entendi. não entendi o que você falou. Quanto tempo você está com o contrato suspenso aí, ou pelo menos parcialmente suspenso? Quanto tempo já? Foi dia 18 de maio, né? E acaba dia 18 Julho. de agosto agora, né? Então foi maio, junho, julho e agosto, 4 meses, é isso? É. Agora 3, não vai. né? 3 Três. meses. É o máximo agora, são 120 dias, né? Então pode ser que eles prorroguem mais uma vez, e tem um decreto aí que está para sair para prorrogar por mais, acho que se eu não me engano, mais 40 dias, uma coisa assim. E aí dá um total aí de 100, são 180 dias no total. Tem lá, mas ainda não saiu. Parece que vai sair, mas ainda não saiu. Né? Então Entendi. vamos ver aí. Espera aí só um minutinho. Bom, então vamos começar, pelo menos, a falar alguma coisinha sobre o assunto, até ver se alguém mais entra. A Lu tá me ouvindo? Às vezes ela tá longe do celular. Tô ouvindo. Tá ouvindo, Lu? Tá ouvindo Tô. certinho? Tudo Tá. certinho. Beleza, então. Então, o Caio vai projetar aí o primeiro slide. A gente tinha falado algumas coisas sobre essa parte que a gente estava conversando com a dona Cacilda da suspensão, né, do contrato, que pode ser uma suspensão parcial, que é uma suspensão só de um tempo do contrato, então você trabalha 8 horas, em vez de você trabalhar 8, você trabalha 4, o empregador paga 4 horas, o Estado paga o restante. E aí a gente também tem a suspensão total do contrato, que é quando o contrato fica sem, o empregado fica sem trabalhar mesmo, como se ele tivesse afastado por doença. E aí quem é que vai pagar isso vai ser o Estado também, mas aí o Estado vai pagar o teto, que é o teto do seguro-desemprego, né? Volta um pouquinho, Caio, para a gente ver essa outra parte aí que eu estou falando. Está falando aí do benefício, né? Não, volta o outro. Não. O que fala da Lei 14.220, perdão. E aí ela vai falar, aí está falando que a informação da suspensão, porque a suspensão do contrato de trabalho tem que ser feita por acordo individual das partes e tem que ser avisado ao Ministério da Economia no prazo de 10 dias. Então, vamos colocar, hoje é dia 20, eu faço um contrato com o meu empregado hoje. Daqui 10 dias, até o dia 30, eu tenho que informar o Ministério da Economia que foi feito esse acordo para que eu tenha o benefício e a ajuda do Estado. Se eu, por exemplo, fizer um comunicado no dia 1 de setembro, eu já perco o direito ao benefício, tenho que pagar o salário em atraso e todos os outros benefícios, e a suspensão não vale, né? Como se ela não tivesse existido. Pode passar. Bem rápido eu vou passar essa parte, porque como só está a gente, né? E aí está falando como que é calculado, né? O benefício tem um cálculo que no site do Ministério da Economia eles fazem lá, então o empregador coloca o salário, coloca o tempo de contribuição, tem um monte de quesitos, e aí pega e calcula qual vai ser o valor pago, o teto é o valor do seguro-desemprego, né? Que é o que está falando aí. E aí foi o que eu falei para a irmã Cacilda agora há pouco, que essa suspensão do contrato, tanto parcial quanto total, só pode valer por 120 dias. E que tem um decreto que está para sair agora, que vai ser prorrogado por 180. Então, vai ter aí um acréscimo de mais 2 meses, 60 dias. Tá bom? O que acontece? Essas medidas, elas são feitas visando assistir e preservar o emprego e a renda. Então, enquanto permanecer o estado de calamidade pública,
provavelmente vai continuar aí essa questão do benefício, tanto o auxílio emergencial, que é pago para os autônomos, né, para os informais, quanto o benefício emergencial, que é pago aos empregados, né, que tem um contrato suspenso na proporção da suspensão. Entenderam? Entendeu, irmã Cacilda? Ficou com alguma dúvida? Não? E a Lu, ficou com alguma dúvida? Lu? Tá aí? E o Caio, ficou com alguma dúvida? Tô aqui sim, Adi, nenhuma dúvida. Beleza, então. Então, pode passar aí para o próximo slide. E aí foi o que eu falei. Aí, o que que acontece? Então, vamos imaginar assim, que, por exemplo, no dia 1 do 10, todo mundo já foi vacinado, foi disponibilizada a vacina agora em setembro, vamos imaginar, né? Então, dia 1 de setembro foi disponibilizada a vacina, todo mundo se vacinou, está todo mundo fora de risco. Aí vai ser cessado o estado de calamidade pública, porque o fato gerador da calamidade pública já não existe mais, que é a Covid-19. Aí levam 2 dias de cessado, vai vir o decreto falando, olha, na data de 30 de setembro, por exemplo, nesse nosso caso, foi cessado o estado de calamidade pública, e por causa disso, daqui 2 dias, todas essas questões de benefício, de suspensão do contrato, elas acabam e volta tudo a ser do jeito que estava. Quem tem contrato suspenso ou interrompido tem uma estabilidade do mesmo período. Então, vamos colocar assim, eu tenho uma suspensão, uma interrupção do meu contrato de trabalho por 60 dias. Então, durante 60 dias, depois de cessado o estado de calamidade pública, eu não posso ser mandado embora. Porque o Estado investiu nessa empresa para manter o emprego, então o empregador tem um compromisso de manter a pessoa empregada. Isso não significa que ela não pode ser mandada embora. Se ela for mandada embora, a empresa tem que pagar uma indenização correspondente aí do que seria esses 2 meses de salário, tá? Interrupção do contrato de trabalho, na verdade, suspensão do contrato de trabalho é o que está acontecendo aí, não é computado tempo de serviço. Então, por exemplo, esses 3 meses aí que o contrato ficou suspenso, por exemplo, não vai contar para FIIs nem de férias, nem de 13º, nem de FGTS. É como se o contrato não tivesse... É como se não, na verdade é isso mesmo. O contrato fica sem produzir efeitos, então fica sem ninguém... É como se a pessoa estivesse sem trabalhar, tá? Mas conta como um contrato só. O contrato fica suspenso, sem produzir efeitos, então você não vai ter os dias lá, por exemplo, se você está trabalhando há 10 meses e ficou 2 meses com o contrato suspenso, você não vai ter direito a férias quando fizer 12, porque 2 ficaram suspensos. É mais ou menos isso que acontece. Nesses 2 meses, a empresa não precisa recolher FGTS, nem INSS. Esses 2 meses não vão computar para fins de 13º salário. Então, em dezembro, você não vai receber 12avos do salário completo. Você vai receber 10 12avos do 13º, entenderam? Ficaram com dúvida? Não? Entendi. Podemos seguir? Então tá, vai lá. Caio, próximo slide. Pronto, volta um pouquinho, vamos falar um pouquinho lá da doença. Volta lá na parte da doença. Eu quis falar isso aí primeiro, porque é a parte mais chata da Covid-19, se é doença ocupacional ou não. Aí, a MP, a 927, tinha trazido como, no artigo 29, sendo a Covid-19 como não sendo doença ocupacional. O artigo 29 fala assim, os casos de contaminação pelo coronavírus, Covid-19, não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo causal. Então, o que acontecia? O empregado que ficava doente no trabalho tinha a obrigação de comprovar que ficou doente no ambiente de trabalho. Não era algo presumido. Então, imagina como ia ser difícil fazer uma prova dessa, né? Como que você vai provar que você pegou a Covid? Não foi do seu filho em casa, foi no trabalho, foi no trajeto para o trabalho. Não considerando que você é da saúde, porque aí realmente já é meio óbvio. Mas vamos colocar, por exemplo, que você trabalha num banco e você tem contato com as pessoas o tempo todo.
Então, vamos imaginar assim que você fica doente. Nesse período, Covid-19, 15 dias afastado, graças a Deus não deu nenhum problema. O que a MP falava no artigo 29? Que isso não é considerado doença do trabalho, que o empregado teria que necessariamente comprovar que ele pegou lá. Só que, sendo a Covid-19 uma doença tão contagiosa, como que você faz essa prova, né? É o que chamava, os juízes chamam de prova impossível, você não vai conseguir fazer a prova. E aí, o que aconteceu? Entraram com um pedido no STF, alegando a inconstitucionalidade desse artigo, e eles falaram o seguinte, olha, o que a gente vai dizer é que a doença Covid-19, ela tem um risco presumido, por causa da alta taxa na verdade, pela facilidade de contaminação. Então, o que acontece? Você trocou a prova. Quem tem que provar que o contágio não foi feito no ambiente de trabalho é o empregador. O empregado fica presumido. Então, eu peguei a Covid, é no trabalho. Ponto. Quem é que vai ter que provar que não? A empresa. Isso é muito simples. Se ela comprovar que tomou todas as medidas de precaução, que ela forneceu os EPIs, que ela teve aquela preocupação do distanciamento, da roupa sempre tá lavada. Olha, você tem que vir sempre com uma roupa diferente, se for uniforme, fornecer mais uniformes, porque aí o tempo de secagem e lavagem tem que ser pelo menos diário. Então, tem todo um esquema que a empresa vai precisar se blindar para comprovar de que todas as medidas de segurança foram tomadas. O risco agora é presumido, é uma responsabilidade que a gente chama objetiva, quando não precisa se comprovar um nexo na verdade, não precisa se comprovar a culpa, né? Então, agora a gente troca um pouquinho o ônus, né? A obrigação da prova, que agora a empresa que tem que provar. E se a empresa não provar? Ela perde um eventual processo aí, não demonstrou que pagou, que recebeu os EPIs, que forneceu, não comprovou de que ficou em cima para saber se as medidas de segurança estavam sendo adequadas, estavam sendo tomadas. Aí acontece que acaba acontecendo que é da empresa o ônus de provar de que foi tomada todas as decisões, as medidas aí de segurança. A Lu quer falar alguma coisa sobre isso? A irmã Cacilda, querem falar alguma coisa a respeito? Não, tranquilo, Uri. Quer falar, irmã Cacilda, alguma coisa? Nesse caso, tipo, do uniforme, é só em questão a saúde, né? A área da saúde, é isso? Não necessariamente. Ou, tipo assim, eu trabalho, daqui até o meu trabalho, eu teria que trocar a roupa também. Sim, como que teria que ser feito? Qual que é? Que aí já foge um pouco do direito do trabalho, é mais pelas medidas de segurança. Você tem que ir com uma roupa de casa, chegou no trabalho, você vai trocar de roupa, né? Você vai ter que se higienizar lá, passar álcool, tudo. Trocou de roupa, se higienizou, passou álcool. A roupa que você você coloca num saco plástico, né? Guarda a roupa, coloca o uniforme. Depois que você terminou, né, o trabalho e tudo mais, o ideal é que você leve uma outra troca de roupa. Entendeu? A empresa tem que ter esse cuidado. Vamos colocar, por exemplo, assim, muitas empresas hoje em dia não obrigam os empregados a usarem uniforme. Mas vamos colocar assim, com exceção dos hospitais, né? Mas vamos colocar assim, existe muita empresa terceirizada de limpeza que manda o empregado, por conta da liturgia e tudo mais, usar lá aquele uniformezinho, aquele azul, tá? Como que funciona? A roupa tem que ser trocada dentro do ambiente de trabalho. E aí ela leva as roupas para casa, ela vai higienizar a roupa. Se ela não tiver secadora de roupa, ela vai ter que ter um outro uniforme para poder fazer a troca. O ideal é que seja uma troca por dia. Principalmente se a gente estiver lidando com o público, aí mais ainda. Então, vamos colocar assim, por exemplo, sem questão de uniforme. Uma pessoa que atende, por exemplo, num restaurante, um garçom. O garçom precisa ter
Se não tiver uniforme, se for só o avental, ele vai ter que fazer higienização de toda a roupa, até do sapato. O ideal é que seja um sapato que fique no ambiente de trabalho e ele só vai usar no ambiente de trabalho, né? Então, hoje em dia tem até aquelas caixinhas que você faz a higienização do sapato. Então, a empresa vai ter que ser extremamente chata para que não dê essa questão da doença ocupacional. A empresa vai ter que ficar em cima, vai ter que fornecer uniforme, vai ter que fornecer EPI, vai ter que fornecer máscara, vai ter que fornecer álcool em gel, se tiver aquelas roupas de proteção, as roupas de proteção e tudo mais. Tem que estar tudo certinho e, principalmente, tudo registrado. Ô, Lu, como que está sendo lá na empresa do Gé? Eles estão só em home office ou eles estão indo lá? Tá home office por enquanto. Então, não tem essa necessidade de fazer toda essa troca, esse cuidado todo com relação à doença mesmo. Pode ser que com todos esses cuidados a pessoa ainda assim fique doente, porque, como eu disse, o contágio é bem acentuado. Só que o que acontece? A empresa acaba demonstrando que tomou todos os cuidados, então o contágio foi feito em outra ocasião, indo no mercado, sei lá, pegando alguma coisa que recebeu, de repente comida ou correspondência, enfim. Então, a empresa tendo demonstrado que que atendeu a todos os protocolos, registrou toda a entrega de EPI, cuidados, tranquilo para a empresa. A empresa fica isentada aí de responsabilidade. Então, nesse momento, a grande palavra, vamos dizer assim, que sintetiza toda essa história, é a precaução mesmo de se tomar cuidado se está ou não atendendo todos os protocolos de saúde. Alguém tem alguma dúvida? Certinho, Ari. Tudo certo? Então, vamos lá para a próxima. Que aí eu até já tinha combinado com a Luana, você coloca aí a desconexão. Por favor, amor. Ok? A desconexão. Onde tá? Aí eu até perguntei para a Lu como que está aí a questão no trabalho do GEP, porque eu sei que tem muita gente que está trabalhando em home office. E o que acontece? Quando as empresas colocam os empregados em home office, muitas das vezes eles não fazem aquele treinamento com o empregado. Então, o que acontece? O empregado fica trabalhando sem horário, trabalha o tempo todo, não tem tempo de descanso, não tem o tempo do almoço, acaba trabalhando fora do horário, e aí ele acaba perdendo aquele direito que a gente chama que é o direito à desconexão, o direito de descansar, o direito de não ter, direito de você poder parar o que você está fazendo, não vou pensar em trabalho agora. Agora eu vou pensar em repor as minhas energias, em repor o meu vigor, as minhas forças de trabalho para o dia seguinte. E isso é uma coisa muito importante, porque acaba que, às vezes, o empregado ou mesmo o colaborador tem aquela ideia de que quanto mais eu trabalhar, mais chances eu vou ter de ser promovido, mais chances eu vou ter de conseguir um aumento, enfim, ter notoriedade na empresa e todas essas coisas. E acaba deixando de lado essa desconexão. E aí é o que a gente conversou semana passada, acaba que a pessoa fica doente por conta da ausência do descanso. E aí o que acontece? O que eu tenho orientado aqui o pessoal? Vamos criar políticas de como que a gente vai fazer para a pessoa se desconectar. Então, assim, você não vai responder e-mail fora do seu horário de trabalho. Você não vai entrar no horário que você está em descanso, você não vai executar nenhuma tarefa, você tem um horário, você vai ter um horário de almoço. E para que esse direito à desconexão seja preservado, principalmente nessa época de home office, o ideal é que a empresa derrube mesmo o sistema, por exemplo, quem trabalha em sistema. Então, por exemplo, se a empresa fornece um laptop, que o empregado seja derrubado pelo menos da meio-dia a 1h. Ou que pelo menos tenha aquela responsabilidade e o empregador tenha feito a prova, então ele vai mandar uma mensagem, por exemplo, de texto. Olha, você presta atenção, você está trabalhando fora do horário, não é assim. Se você trabalhar fora do horário, eu vou te advertir.
ó, não tô vendo aqui que você está respondendo e-mail na hora do almoço. Se você não cumprir as regras de fazer 1 hora de almoço, eu vou te advertir. Né? Quando a gente for fazer uma reunião, eu quero que você esteja apresentável. Né? A sua câmera, se for ficar aberta, você tem que estar com uma roupa pelo menos adequada, você tem que estar com o cabelo arrumadinho, evita bagunça, se não tiver tempo se você não tiver com quem deixar as crianças, por exemplo, vamos conversar em um horário que, de repente, bem pela manhã, quando eles estão dormindo, enfim. O empregador tem que criar mecanismos para viabilizar o home office, para que esse para que esse direito à desconexão não seja violado. E aí, Lu, deixa eu te perguntar, como que está essa questão lá na empresa do GL? Fica em cima com relação a... Então, na verdade, é prestação de serviço, né? Então, eles estão derrubando, o sistema fica online só até as 18 horas também. Então, aí, depois das 18, não é possível mais acessar, né? Remoto. A melhor coisa que tem é isso mesmo, para que a gente tenha aí uma segurança de que, olha, ele falou que trabalhou até as 10 da noite, mas como se o sistema estava derrubado, né? Ele trabalhou até 10 da noite, mas olha aqui, eu tenho uma mensagem de texto dizendo para ele não trabalhar. Eu falei que eu ia advertir, olha aqui a advertência porque ele trabalhou. Então, você tem sim como fazer esse controle e tem sim como preservar o direito à conexão. E esse direito à conexão, quem preserva é o empregador. Se o empregador ficar exigindo do empregado maior produtividade, numa carga horária, pensando naquele pensamento, o cara está em casa, o cara está descansando, né? Ele não está tendo trabalho, ele não está trabalhando, então eu vou dar mais trabalho para ele. Se tiver essa mentalidade, certamente haverá problemas. E aí, a MP 927, como eu disse, ela já tinha já perdeu a vigência, ela fala lá que o empregado que trabalha em home office não faz hora extra. Mas a CLT fala que o empregado que trabalha à disposição do empregador tem que receber um adicional que a gente chama, eu agora até fugiu o nome, você lembra? Eu esqueci, eu vou lembrar o nome. Mas é um adicional que é pelo empregado estar à disposição para receber ordens, para executar tarefas. Então, se ele recebe um WhatsApp às 8 da noite, olha, preciso que você responda um e-mail agora, e o cara vai lá e responde, ele tem que receber um adicional por isso. Não vai receber as horas extras, porque quem faz home office, quem trabalha em teletrabalho, não tem jornada de trabalho, então não tem direito à hora extra, mas tem direito a receber o adicional por estar em tempo à disposição, adicionado sobre aviso. Lembrei, adicionado sobre aviso. Entenderam? Ariana, Oi. o meu filho, ele tem um bebê de 2 anos. Certo. E aí, ele não dá conta de ficar com o menino, tanto é que ele está deixando 2 vezes por semana e na sogra dele 2 vezes. Aí, assim, ele trabalha antes do menino acordar, se ele acorda às 5 da manhã e vai trabalhar no home office, né? E, assim, ele trabalha até tarde, madrugada, depois que o menino dormir. Porque ele não consegue, quando o Lucas está em casa, ele não consegue trabalhar. Tipo assim, isso são normas da empresa ou já está regulamentado em lei? É isso que você acabou de falar. Então, vamos lá. A medida provisória 927 perdeu a vigência. Então, agora a gente continua analisando a CLT. A CLT fala o quê? Que quem está trabalhando à disposição, quem está trabalhando em casa não tem jornada de trabalho. Por quê? Porque o empregador, entre aspas, tá? Não tem como fiscalizar o horário de trabalho do empregado. Então, por exemplo, dá 3 horas da tarde, não dá para saber se o empregado está dormindo ou se ele está trabalhando. Não dá para saber. A menos que seja alguma tarefa que seja feita online, né? De repente, alguma reunião, alguma aula, alguma coisa assim. Mas vamos colocar, por exemplo, que ele é um advogado, assim. E aí ele tem que entregar uma petição.
Se ele fizer a petição em 1 hora, ele fez da 1 às 2 ele fez a petição, e ele não tem mais nada para fazer, ele pode ir dormir, que ninguém está controlando o horário dele. Em tese, deveria ser assim, né? Só que o que acontece? Quando a gente fala desse tipo de tarefa, a gente tem como estabelecer que o empregado, mesmo que esteja dormindo, está à disposição do empregador. Porque se ele pode receber a qualquer hora uma ordem e executar a tarefa. Com relação, eu tenho muito problema com mães que estão na mesma situação do seu filho, dona Cacilda. Que eles não têm creche, não pode deixar com os avós, e aí? Inclusive, eu tenho um caso aqui no escritório que a empregada foi mandada embora por justa causa, porque não conseguia atender. Tem um bebê de 7 meses com bronquite, não consegue levar a lugar nenhum para cuidar, porque é criança que está em zona de risco, e aí fica essa situação desagradável. Nessa hora, o que a gente fala? Que tem que ter um bom senso, tem que ter aquilo que é complicado, que é a conversa do empregado com o empregador. Olha, eu não consigo, não tem com quem deixar. O empregador, algumas vezes, não está muito preocupado. Ó, se vira aí, eu quero trabalho executado. E a lei, em contrapartida, não resguardou isso, né? A lei deixou o empregado mesmo a ver navios. Ó, se vira aí, vê o que você vai conseguir fazer, sei lá, entendeu? Deixa o menino chorando. Infelizmente, a lei em si não resguarda, entendeu? Com relação ao período adicional à disposição, ele somente vai ser devido quando a pessoa está fora da jornada de trabalho, do horário de trabalho, e recebe ordens do empregador. Então, vamos colocar, se a pessoa trabalhar das 8 às 18, se receber uma ordem às 19, aí pode ser que seja tempo à disposição. Mas das 8 às 19, da 8 às 18, perdão, ele vai estar trabalhando normalmente. Agora, se tem quem olhe ou não o filho, aí é uma questão que você vai ter que realmente conversar com o seu empregador e ver aí um meio termo como que você pode resolver, né? Por hora, como é uma situação muito nova, a gente não tem uma decisão, nem tem uma orientação de como pode ser feito, né? Infelizmente, por hora não, mas eu acredito que isso aí vai ser matéria de muita ação do judiciário, muita ação, muita gente que foi dispensado, muita gente foi advertido por conta dessa situação. E provavelmente vai levar alguma indenização aí, pelo menos de dano moral, dano existencial, que é o que a gente vai falar na sequência, né? Provavelmente. Tá bom? E você, Lu, como que é essa questão aí nos empregados do GE? Eles reclamam que não tem quem deixar as crianças? Como que é? Então, a turminha ali que trabalha com GE é um pessoal mais novo, né? Então, não tem filho ainda, mas por enquanto eu acho que não teve, que eu tenha ciência, assim, não teve reclamação ainda. E no caso da dona Cacilda, como que ele está fazendo? Ele chega, ele conversou, explicou essa situação, a empresa falou... Então, começou essa semana, ele vai começar a deixar aqui 2 dias aqui e 2 dias lá na sogra dele. Mas é assim, é impossível, porque o menino é pequeno e ele tem que dar atenção, né? Porque a minha nora, ela é psicóloga e ela está atendendo no quarto, né, da casa deles e tranca a porta e tem que ficar lá. Então, ela não... o trabalho dela acho que é convênio, né? Então, ela atende o paciente. Mas o meu filho, ele tem que dar atenção. Aí, essa questão, assim, eu não sei se há contato com a empresa nessas horas fora. Mas durante o dia, o chefe dele já falou que ele gostaria que fosse o tempo de jornada, né? No tempo da empresa. Mas é impossível. Meu filho falou assim, é impossível. Por isso que ele está deixando aqui e ele trabalha na Hidromoderna. Então, tipo assim, essa semana é bem pesada lá, ele está bem puxado, né? Fazendo o serviço lá no office. E aí a minha preocupação, né? Disso que você falou, com relação assim, à exigência, né? Porque ele não consegue deixar o menino ver assim televisão ou ficar brincando sozinho, eu tenho que fazer comida, tenho que fazer as coisas assim. Por causa, os dois estão nessa situação em casa, né? Tanto minha nora como meu filho.
Então, e a gente fala desse direito à desconexão por causa disso mesmo. Porque acaba que você está no ambiente e não está ao mesmo tempo. Então, à medida que você está cuidando da sua família, você está cuidando do seu trabalho. Só que enquanto você está cuidando do seu trabalho, você está cuidando da sua família, ou seja, você não faz nenhuma das duas coisas direito. E é uma situação transitória mesmo, não se sabe, pelo menos, o home office veio para ficar. Ótimo, acho perfeito, sou super a favor do home office. Só que o que acontece, daqui, sei lá, 6 meses, vamos colocar assim, que é a longo prazo, a gente está no mês 8, daqui a 6 meses, a gente crê que não vai ter mais pandemia. Então, se não tiver mais pandemia, as crianças vão poder ficar na escola normalmente, sem qualquer problema. Então, eu acho que isso não vai ser um problema que a gente vai levar a longo prazo. Acho que isso é realmente uma coisa pontual que está acontecendo agora, por isso que precisa da colaboração de ambos os lados, porque todo mundo está sendo afetado pela pandemia, não só as empresas. Os empregados também, os filhos também que estão sem ir para a escola, né? As avós que não podem ajudar as crianças. Então, você acaba tendo um monte de situações que realmente essa hora que vai precisar contar é o bom senso. Como que a gente vai fazer aí para a gente chegar no bem comum? Eu acho que nesse momento o ideal é que você converse mesmo e tente aí um meio termo. Que nem o seu filho não teve muita escolha, né? Pelo nome da empresa que você fala, deve ser uma empresa grande. Então, como que você consegue falar com o seu supervisor, que vai falar com o supervisor dele, que vai falar com a RH, que vai falar... Então, acaba que não adianta, né? É uma situação que, por hora, a gente não tem mesmo o que fazer. Não tem o que fazer. A gente vai ter que aguardar para ver como que vai se saindo, né? Para ver... Mas é aquele negócio, o nível de estresse, a Ju nem está aqui, está atendendo, mas o nível de estresse, de ansiedade, de até síndrome do pânico, de perder o emprego, de como que eu vou fazer, eu não estou dando conta, a criança tem aula, eu preciso estar na escola, é uma loucura mesmo. Então, acho que é um momento que vai ter que ter bom senso de todas as partes, eu acho que uma demissão nesse momento pode ser até revertida, porque precisa de bom senso de ambas as partes, né, de todas as pessoas. Então, eu acho que é isso aí que a gente tem que contar agora, pelo menos por hora que não tem nada especificando aí como que vai ser, né? E aí, só uma coisa, eu respondi a sua pergunta, dona Cacilda? Tudo certo? Tem alguma dúvida? Como que ficou? Certo, né? E aí vem para essa esfera que uma vez não observado direito à desconexão, a gente tem o dano existencial. O que é o dano existencial? É um dano que ele não é um dano moral, apesar de ser um ramo do dano moral, ele não é um dano moral em si, porque você não tem o abalo da moral, da honra, da intimidade, essas coisas, mas você tem um dano. Que dano que é esse? É o dano pelo qual você tem restrito o direito de estar com a sua família, o dano que te restringe de repente, fazer um curso, de se formar na faculdade, um dano de você não ter acesso, de repente, a um tempo de lazer, de descanso. Então, vamos imaginar aquela pessoa que ficou 3 anos sem tirar férias, o empregador falou, olha, não tem problema, eu pago em dobro. Mas gera um dano, porque a pessoa ficou 3 anos sem descansar, ficou 3 anos sem poder viajar, sem ter acesso à família. Então, vamos colocar, existem muitas profissões aí que o pessoal tranca a faculdade porque não consegue dar conta de estudar e trabalhar, é muito trabalho, acaba trabalhando virando à noite. E aí que a gente vê esse dano existencial, ou seja, a minha existência quanto pessoa está sendo violada. Eu estou vivendo para trabalhar, e não é esse o ideal. O ideal é que você viva para conseguir dinheiro para poder usufruir da sua vida, da sua família, viajar, descansar. Então, a gente tem uma inversão de valores aí. Então, eu vivo para trabalhar, eu não trabalho para viver. Então, sempre que a gente tem essa inversão de valores, a gente fala aí que tem o dano existencial, que é uma criação de juristas, não tem na lei isso, mas ela é usada como uma forma de dano muito específico, a existência da pessoa, né? Alguém ficou com dúvida? Alguém tem alguma coisa para comentar com relação a isso? Alguém conhece alguma situação parecida? Aqui tá tranquilo, Uri.
Tudo certo? Então, beleza. E aí, dona Cacilda? Tranquilo? Alguém tem alguma história para contar aí de alguém que, de repente, trabalhava muito, ficou doente? O Caio, que também está aí, tem alguma história? Alguém quer contar alguma coisa? Ou não? Já está tudo certo? Tudo certo aí, então? Então, pode passar o próximo slide, que eu acho que já é o final. Deixa eu ver aí. Aí tá falando do aviso prévio. Quando a atividade é encerrada, aí a pessoa não tem direito a aviso prévio. Então, aí encerrou a atividade, fechou a empresa, não tem direito a aviso prévio. Porque não tem empresa para prestar o serviço nesse período, certo? Próximo slide. E aí encerramos. Deu ruim lá, mas encerramos, é isso aí. Alguém tem alguma dúvida, alguma ponderação? Era para ser uma coisa mais demorada, porque eu supunha que viria mais pessoas, então a gente teria um debate aí sobre o direito à desconexão, sobre o dano existencial, mas como não entrou, acaba que o debate ficou meio que prejudicado. Mas alguém tem alguma coisa para falar aí? Alguma colocação? É isso mesmo? Para mim tá tranquilo, Ariana. Eu entendi bem e eu quero te agradecer mesmo, viu? Porque a gente não tem essas informações normalmente, né? Mas assim, que bom que a gente tem você aí para orientar, viu? Obrigada. Que bom, que bom. Fico muito feliz. Qualquer coisa, se a senhora tiver qualquer dúvida, pode me mandar mensagem também, tá bom? O Caio quer falar alguma coisa? Não? Então é isso aí, gente. A gente vai encerrar. Agradeço. Obrigada, Lu, por ficar aí para me dar um apoio, viu? Imagina, Ari, que isso? Tá bom, manda um Foi beijo. ótimo. Parabéns. Obrigada. Um beijo para vocês duas e para o Caio que está aqui na minha frente. Um abraço, viu? Beijos. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.